Bom dia, amados irmãos da Segunda Igreja. Estamos iniciando mais um trabalho da Escola Bíblica Dominical, classe única, online. Infelizmente, ainda vamos fazer assim por algum tempo. Esperamos que logo a gente volte ao normal. Nós estamos iniciando, meus irmãos, na revista Compromisso, o Evangelho segundo Mateus. E vamos hoje, pela manhã, nesta manhã, trabalhar um pouquinho os artigos introdutórios. Na revista, o hino 190 do cantor cristão, Para Salvar-te, será o nosso hino chave durante todos os estudos. E eu quero compartilhar com vocês, nesta hora, antes da oração inicial, a primeira estrofe do hino 190. Veio Jesus este mundo vil para buscar-te a ti, foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou, tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, temos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Senhor de divina bondade e misericórdia, nós estamos, Senhor, num momento tão difícil, num momento atípico, em que uma doença assola o mundo inteiro, amedronta vidas, ameaça pessoas, famílias, ceifa vidas no meio dos seus lares, do seu trabalho, da sua vida normal. Mas nós temos, Senhor, a confiança em Ti e todos os nossos caminhos, todos os desígnios da humanidade estão sob a Tua orientação e sob a Tua permissão. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes e oriente a Tua Igreja na maneira como deve se portar e se conduzir. Abençoa, Senhor, as autoridades da nossa nação, abençoa todos os profissionais de saúde que têm se empenhado, Senhor, nessa pandemia, e abençoa-nos a cada um de nós, aos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos que o Evangelho segundo Mateus foi escrito numa perspectiva judaica. Ele foi escrito primeiramente em hebraico, a escrita que a gente chama na teologia de manuscrito. Os manuscritos foram redigidos e autógrafos, né? São os documentos autografados, os chamados manuscritos autografados ou autógrafos. Eles foram escritos inicialmente em hebraico e transparece pelo Evangelho de Mateus que há uma preocupação muito grande em apresentar o plano de Deus primeiramente aos judeus. Os judeus que tinham promessas divinas, né? As profecias que falavam sobre um reino, sobre um rei como o rei Davi, sobre a vinda de um grande profeta em Israel que libertaria o seu povo. Isso, os então judeus que vinham desde do cativeiro da Babilônia, sofrendo nas mãos dos inimigos, padeceu sobre os babilônios, sobre os assírios, depois na mão dos persas, dos gregos, enfim, dos romanos. Os judeus que viviam nas mãos dos inimigos, eles tinham uma ansiedade pelas profecias que diziam que
seria iniciado através de Israel um grande reino. Eles esperavam um reino terreno, um reino que viesse às custas de sangue, de força, de batalhas. E, de repente, o reino de Deus vem, mas não da forma como os judeus esperavam. E tudo indica que o apóstolo Mateus, que escreveu esse evangelho, ele apresenta duas terminologias que vão ser analisadas nesta aula de hoje, quando ele fala sobre o reino dos céus e o reino de Deus. São as duas expressões que ele usa, reino dos céus e reino de Deus. O nativismo judaico não entendia o que seria o reino dos céus e o reino de Deus. Mas, na verdade, a perspectiva de Mateus é que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Afinal, o próprio Jesus disse isso. O meu reino não é deste mundo. Então, se torna muito importante o estudo desta manhã, quando as profecias anunciam um reino de Deus, mas um reino não da forma que o homem esperava, mas da forma como Jesus proclamou. Nós vamos então entrar nos tópicos da revista e nós vamos fazer as considerações aos irmãos. Que todos abram as suas revistas, onde tem o reino de amor que emana dos céus. Essa é a nossa nova revista. Esperamos que todos vocês já estejam com ela em mãos. E nós estamos trabalhando o artigo introdutório, que está aqui, como o pastor falou, o reino de amor que emana dos céus, que se encontra na página 8 da nossa revista Compromisso. Mateus, o evangelho judaico, por excelência, emprega a palavra reino e as expressões reino de Deus e reino dos céus para descrever o governo de Deus. Tal uso desvela uma rica herança da experiência judaica em relação à proximidade de Deus, de sua criação, e desvela com profundidade a riqueza da comunhão que Ele deseja ter conosco. Quando a gente fala de reino, a gente logo lembra de um local, de uma região em que é dominada por um rei. A gente pensa logo no reino como sendo limitação de terras. Mas o reino pregado pelo Evangelho de Mateus, ele não é um reino que está preso a um território, mas a presença soberana de um rei e seus súditos. O rei e os súditos, eles não estão presos a um local. Eles transcendem esse local. Eles passam por cima desse local. O reino de Deus não é somente aqui. O reino de Deus é Deus sendo soberano das nossas vidas. E nós, como súditos de Deus. Aí vem a ideia da vinda do reino de Deus. Jesus, quando veio, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele quando veio, ele nos trouxe o reino de Deus. Por isso que ele dizia, vos é chegado o reino de Deus. Porque reino pressupõe que existe um rei, um soberano e que existem súditos. Nós vamos continuar no tópico Você no Reino. O reino que emana dos céus é o único lugar onde cada um é plenamente o que deve ser. Obliteram-se neste reino divino as distinções e as discriminações. Não há judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Pessoas não são marcadas pelo que foram e fizeram, mas por aquilo que, em Cristo e sob o reino dele, transformaram-se pelo arrependimento dos pecados e pela fé. Cristo, em cada um daqueles que foram revestidos,
tornaram-se assim a única coisa que importa. Viva o rei! Para o indivíduo fragmentado dessa sociedade, caracterizada pela transitoriedade, o reino significa integralidade e senso de direção, preenchimento e exercício de liberdade responsável. Muito bem. Quando a gente pensa no reino como sendo um lugar, como sendo um local, então existe a característica desse reino. A raça, a cor da pele, a cultura, os padrões que aquela sociedade exige. Mas o reino de Deus não é de um local. O reino de Deus é aquele que vem do céu e que nos eleva, seja no local que nós estivermos. Por isso que o reino de Deus, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem língua, ele não tem cultura, mas há elementos que compõem o reino de Deus, e são dois: arrependimento e fé. O reino de Deus vem para todo aquele que se arrepende dos seus pecados, quer ser um súdito de Deus e passa a seguir ao seu Senhor pela fé. Esses são os dois elementos desse reino que é atemporal, que ele está fora do tempo, que ele não é um reino local, ele é um reino integral, que vai além dos limites do tempo, do espaço. Agora, irmãos, vamos passar para o subtópico O Reino na Sociedade. Há muito a fazer, mas reforçamos que o reino não é mais no sentido numérico. O reino é mais no sentido valorativo. O valor supremo do reino nos foi dado o amor, não as coisas em si, amor, destruídas de seu significado primário. Não apenas a palavra amor, que significa algo por representação, o conceito teológico, por sentimento, sua forma de expressão, e por indicação, apontando caminhos. O reino vai além e poetiza o amor na sociedade, carregando-o de um poder ou governo que vibra em nosso interior e nos transforma nesta nova criatura pautada no Rei a viver em nossa vida em sociedade. Bem, queridos, Cristo trouxe a nós um reino que ele é pautado no amor de Deus. Diz a palavra no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Evangelho de Jesus, apresentado por Mateus, ele é um evangelho que nos mostra que o reino de Deus parte do amor de Deus. Ele vem por um ato de amor, amor imenso do Criador por nós. O reino é compromisso pessoal, onde somos súditos de Deus. E o Senhor é o nosso Rei soberano. Passemos agora para o tópico A Fé no Reino, que se encontra na página 9. Ter fé é o mesmo que adotar um agir consciente e voluntário em torno dos mandamentos e ordenanças do reino, que emana dos céus. Não apenas cremos que o reino chegou, queremos vê-lo implantado nos corações humanos, movemo-nos em torno dessa convicção, fazendo de nosso agir um estilo cooperativo de ser e tornando-se no mundo súditos do Rei. Isso é mais que cantar que somos loucos por Jesus ou apaixonados por Ele. Fé implica luta diária para que não haja disjunção entre secular e sagrado, pois o Rei
encarnou no tempo e no espaço humano, fazendo da vida o lugar por excelência de relacionamento íntimo e comunhão com Deus e com o próximo. Meus irmãos, o reino de Deus, ele não é numérico. O reino de Deus, ele não está pautado por número. O reino de Deus, ele serve-se ou ele tem como fundamento valores. E são esses valores que nos classificam como sendo filhos do rei ou filhos do reino. A igreja não é o reino. Eu já vi muitas pessoas dizer, a igreja é o reino de Deus aqui na terra. Não, a igreja não é o reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus. Porque o reino de Deus não será neste mundo. Não é e nem será neste mundo. O é no sentido figurado, lá no Apocalipse. Mas o reino de Deus não é material. O reino de Deus não é matéria, não é tangível. O reino de Deus é algo que vai muito além da nossa imaginação. Nós entendemos pelos registros bíblicos de uma forma que o apóstolo João entendeu e assim o redigiu. Mas o reino de Deus é muito mais além do que a matéria. A matéria é algo criada por Deus. Então, o reino de Deus, ele é valor. Ele é constituído de valores. E a igreja, sim, esta é uma agência do reino de Deus. É através da igreja que nós nos aperfeiçoamos, que nós entendemos a vontade de Deus, que nós lemos a palavra de Deus e que nós encontramos os valores de Deus para que Deus seja soberano e nós sejamos súditos. Por isso, nós precisamos nos pautar na conduta diante da sociedade. Nós precisamos ter conduta de filhos de Deus, de súditos do reino, enquanto sociedade. A fé é desejo voluntário e um dom pessoal que Deus nos concede e que nos torna súditos. Súditos conforme a vontade. Fé é luta, é conflito entre as trevas e a luz. O reino é para hoje. Você sabia que pode experimentar hoje o reino de vida que emana do céu perfeitamente, isto é, de forma madura, por meio do amor? O reino do amor que emana do céu, interpretando a teologia de Mateus, está a ocorrer mediante os atos que o governo divino produz em nós: longanimidade, bondade, ausência de inveja, de vanglória ou de orgulho dessa nova condição. Ação desinteressada, pacífica e perdoadora. Exultação quanto às coisas são justas e verdadeiras. Não nos enganemos, pensando que somos nós a razão instrumental no governo da nossa própria vida, que mudamos a sociedade. Somente o reino do amor, que emana dos céus, interpretando a terminologia de Mateus, pode fazer isso. Nele, menos pode ser mais, como ensinou a oferta da viúva pobre. Não é à toa que o Sermão do Monte e as bem-aventuranças se constituem na carta magna do cristianismo. Como afirma Bonhoeffer, a essa palavra de Jesus vinda da eternidade corresponde simplesmente à prática. Jesus falou, a palavra é dele, a obediência é nossa. Somente na prática, a palavra de Jesus guarda a sua honra, sua força e o seu poder entre nós. No fim, é isto que o governo de Deus propõe. O amor é o instrumento que melhor caracteriza a presença do reino de Deus em nossas vidas, porque foi através de um ato de amor
que Deus perdoou os nossos pecados e que Deus nos concedeu a vida eterna. E é através do amor que nós devemos nos relacionar uns para com os outros. Então, queridos, a bússola do crente é o amor interpessoal, é o amor entre as pessoas. Quando estiver havendo amor entre as pessoas, significa que ali está havendo o amor de Deus entre eles. A falta de amor, o ódio, a inveja, o rancor, as porfias, as pelejas, as brigas, as dissensões, isso é prova de que Deus não está naquela situação. Então nós precisamos ter cuidado, porque o amor é o sinal da presença de Deus em nossas vidas. E amor significa o quê? Humildade, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, longanimidade, como já falei. O amor, ele nos traz todos esses frutos do Espírito Santo. Fé, temperança, paz. Essa é a característica maior do amor de Deus. Esse amor que vem dos céus até nós. Que nós nos tornamos súditos. Nós não nos entregamos a Cristo porque tememos a Cristo. Nós nos entregamos a Cristo por entender o amor de Deus em nossas vidas. Por entender o sacrifício de amor de Cristo sobre nós. Então, quando isso acontece, o que é que nós fazemos? Nós tiramos de dentro de nós também o amor que Deus nos presenteou para repartir com aqueles que estão à nossa volta. Então, o amor de Deus é algo que recebemos e é algo que temos a obrigação de transmitir. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, a verdade não está nele. É isso que diz a palavra de Deus. Conclusões. Encerro este artigo refletindo sobre a jardinagem. Mesmo que aprendamos todas as técnicas e instruções que a engenharia agrônoma tem a nos ensinar, como o preparo do solo, de técnicas e tecnologias, seleções de sementes, tipos de poda, combate a pragas e ervas daninhas, nosso jardim dependerá de condições que somente o Criador e Rei do Universo pode satisfazer. Nosso esforço e criatividade contam muito na construção desse jardim. E no fim, o resultado seria sentar-se na varanda para apreciar o espetáculo de flores e plantas, dádivas divinas ao planeta Terra. Mal comparando a jardinagem do reino, que emana do céu, exige esse mesmo tipo de compromisso e esforço, empreendimento, eliminando a erva daninha do pecado e suas constantes manifestações, fazendo a seleção daqueles atributos e valores espirituais que nos foram legados pelo reino como a semente da palavra de Deus para ser divulgada e germinada nos corações. O resultado? O jardineiro, nosso Pai Celeste, satisfeito com seus súditos leais, amigos íntimos e servos amados, que assim seja. Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus nos capacita através da sua palavra, através da ação do seu Espírito sobre nós. E nós apenas precisamos obedecer à voz de Deus, obedecer os ensinamentos de Deus. Eles são muito claros. Às vezes a gente faz diferente e a gente quer argumentar os nossos motivos, mas a gente esquece como é que a palavra de Deus ensina que nós devemos ser e que nós devemos agir. Quando nós somos orientados, ensinados por Deus, como esse jardineiro, nós podemos nos debruçar na sacada e observar Deus germinando, Deus dando crescimento. Nós só fizemos adubar, nós só fizemos algumas coisas básicas, mas nós vamos contemplar Deus fazer germinar, crescer, dar fruto.
folhas, sombras, e nós apenas contemplar e receber as dádivas que Ele nos concede. Deus faz germinar o crescimento e os frutos em nossas vidas. Queridos, o governo divino, ele produz em nós lealdade, humildade, esperança, pureza de coração. Quando nós nos colocamos diante de Deus como seus filhos, como seus súditos, nos é chegado o reino de Deus. Então nós podemos dizer que o reino de Deus não é deste mundo, mas o reino de Deus já está em nós, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus disse que estaria conosco até o final dos séculos. Então nós já estamos vivendo o reino de Deus, porque Jesus, quando é Senhor das nossas vidas, Ele faz em nós o seu reino crescer. Então, já estamos caminhando no reino do Senhor, porque Cristo habita em nós. Mas um dia, diante de todos os problemas, porque tudo passará, nós estaremos diante dele face a face. Essa é a vontade de Deus. O reino de Deus é aquele que vem a nós em amor. E nós precisamos receber com arrependimento e fé. E o resto Deus faz em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana, que nas próximas semanas possamos ter nossa escola dominical, quem sabe até voltar para a escola dominical presencial no nosso templo. Vamos pedir a Deus por isso, para que a gente tenha uma forma de voltar às nossas programações. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe minha vida, a vida da Segunda Igreja Evangélica Batista em Primavera, a vida dos evangélicos aqui desta cidade, a vida dos lares, das famílias da nossa cidade que estão passando por essa dificuldade. Vamos orar pela nossa nação, pela nossa pátria, pelos nossos governantes, pelo presidente da República. Vamos orar pelas nações que estão também padecendo, não só pela pandemia da Covid-19, mas por tantos males, por tantas injustiças. O fim dos tempos está chegando e nós precisamos, como agência do Reino de Deus, sermos súditos e deixar que a cada dia Deus seja Senhor das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos, ó Senhor, pelo estudo da Escola Bíblica Dominical e te pedimos, ó Deus, que nos capacites mais e mais, que aprendamos da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para que a Tua Igreja seja mais e mais forte no conhecimento e no entendimento do Teu tão grande amor por nós. Abençoa-nos, despede-nos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.